Gente, mais uma edição do nosso Simples Assim podcast. Só quero avisar uma coisa pra vocês. Eu hoje quase nem vim, Isabel. Por que, Sandra? Cara, como é que nós vamos tratar com esse nosso convidado? Eu tô com medo de transparecer as minhas desinformações aqui, cara. E olha que eu estudei. Mas acho que ele é paciente, Paciente? É. Professor universitário, amiga. Mas é doutor em Direito Público, mestre em Direito e Teoria do Direito. O cara é doutor e mestre. Eu sei, amiga. Nós mal formamos o terceiro grau. A gente só traz pessoal assim. Só. Gabaritado. Professor universitário, já falei. Já falou? Advogado, pesquisador. E autor de livro. Precisa falar mais alguma coisa? Não, eu acho que só ele vai falar Só hoje. o nome agora, só o nome, né? Com vocês, Marcelo Garcia Santana. Muito bem. Gente, eu fico até com vergonha, porque vocês falando assim parece até importante, né? Marcelo, seja não, bem-vindo. você sabe. Obrigado, Sandra. Obrigado, Isabel. Olha, é simples assim, né? Simples assim. Porque sabe que esse podcast tá bombando, né? Ai, você já viu alguns episódios? Já vejo todos. E recomendo para os alunos, né? Porque sim, eu vi, enfim, tivemos aqui acho que uma professora de psicologia também. Sim, a Dayana. Né? Isso, então já recomendei para os alunos, né? Maravilhosa, a Dayana Malika. Exatamente. E assim, a gente precisa, o podcast, ele tá, não só o podcast de vocês, mas enfim, o veículo, né? Ele tá se multiplicando como canal de informação, de comunicação, de transmissão de conteúdo. E é fácil, porque a gente escuta no carro também, né? A gente não precisa estar olhando para a imagem o tempo todo, né? Você pode, isso que a gente fala o tempo todo aqui com o pessoal, né? A gente se informa no podcast também. Exatamente. Então, os alunos adoram. Eu recomendo direto. Estamos vendo podcast. Estamos no carro, estamos vendo podcast. Ou seja, tá em tudo. Tá indo pro trabalho, eu vendo podcast com vocês, eu estava doido para vir aqui. A Isabel me falou, vamos lá e tal. E eu vim correndo. Ai, que bom, então. Obrigada, tá? Legal estar aqui. Olha, só para te falar então é o seguinte, que hoje à tarde vai ser difícil, o assunto política. Eita. Olha, vamos ter um monte de hater, mas é para isso mesmo que nós viemos. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Todo mundo fala o que é política, o que é política partidária, qual é a importância da política na sua mais ampla definição, e por que a gente divide a política partidária da política em geral. Eu realmente não entendo muito. Como é que você acha? O que você acha disso? A gente parece meio que pecado, né? Falar, olha, não, a gente quer falar de política, mas não quer falar de atuação político-partidária, né? Como se fosse pecado, né? Isso. E aliás, tem um ditado, né? Olha, política não se discute, futebol não se discute, religião não se discute. Então, se discute, né? E tem que se discutir. Verdade, se a gente não conversar sobre política, a gente está ferrado, né? A gente está lascado. Sim. Pessoal, a política ela é inerente à relação humana. Então, todo mundo vive em sociedade, se relaciona politicamente, né? A própria palavra política, ela tem origem, ela tem relação direta com a relação em sociedade. Então, não dá para dissociar política de relação humana, tá? Aristóteles já dizia, né? O homem é um animal político. O que significa isso, né? Política é relação humana. A própria palavra política, ela vem disso, né? Tudo aquilo que se faz em função da sociedade, em função daquilo que é público, significa política. Então, no nosso dia a dia está em tudo. Por exemplo, no custo da água, é política? Sim. No custo de um óculos, é política? Sim. Na escola, numa faculdade, numa universidade, o acesso à escola, o acesso à universidade é política? Sim. Não dá pra gente usar o discurso de que eu não falo de política, porque a gente vive a política. Essa que é a grande questão. Marcelo, eu vou falar assim, eu não sei se é até certo eu falar, mas o cidadão comum, né, aquele que não está dentro desse meio da política partidária, ele vive dizendo, assim, é muita gente, não é pouca gente, que ele não gosta de política, que política é tudo safado, que ele é apolítico. Por que ele não consegue entender que a vida dele é regida pela política? Então, Isabel, eu não sei se a questão é entender. Eu acho que esses sujeitos, eles são atravessados por isso. Como é que eu vou tentar te explicar isso da forma mais simples possível? Essa palavra que você utilizou, né? Apolitismo. Eu acho isso uma grande mistificação. Como se o sujeito ele fosse apolítico por opção.
né? O apolitismo significando aquele sujeito que não gosta da política ou que é avesso à política, porque a política significa corrupção ou significa tudo aquilo que é ruim. Não, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que nós sofremos um processo de alienação de tudo aquilo que é político, né? Dito de outro modo, o sujeito acorda às 4h50, às 4h30 da manhã para trabalhar. O sujeito vai dormir meia-noite. E ele vive essa rotina de segunda a sábado ou de segunda a domingo. Qual é a preocupação desse sujeito? Eu devo estar falando, sem olhar para o IBGE, de 80% dos brasileiros e das brasileiras. Sim. Qual é a preocupação desse sujeito? Se ele vai ter condições de pagar o boleto no final do mês. Sim. Bem prático, né? Bem prático, né? Vamos ser bem objetivo. Simples assim. Como é que eu quero que esse sujeito se preocupe com os problemas ambientais da cidade dele? Como é que eu quero que esse sujeito se preocupe com os principais motivos de violência policial do estado dele, né? Ou das causas de violência policial do estado dele? Não dá para exigir desse sujeito que ele crie um determinado compromisso, né? Não estou falando de um compromisso intelectual, não. A gente não está falando de esquentar as cadeiras das universidades, ok? Sim. A gente não está falando de educação formal. A gente está falando de vida real. A gente está falando de sujeitos que consigam criticar a própria realidade na qual eles estejam inseridos. Sim. Esses sujeitos não conseguem fazer essa crítica. Isso não é nenhuma incapacidade intelectual ou falta de educação formal. Isso é um processo de estranhamento com essa realidade. Por quê? Lembra lá do ratinho no laboratório? Que fica naquela rodinha? Sim. 24 horas por dia? É isso. O sujeito está condicionado. Condicionado e atravessado por isso. Então, isso não é vontade dele. Apolitismo dá a entender o quê? Que o sujeito é avesso à política porque ele tem nojo, por vontade própria, porque ele não quer a política. Não compreende o processo político. Enquanto ele está vivendo o processo do ratinho no laboratório, existem outros sujeitos que estão ocupando esse espaço. Você está dizendo, então, que as circunstâncias da vida diária levam a pessoa a não... Não é que ela não se importe, é que ela realmente não tem tempo para isso. Isabel, circunstância fica parecendo o quê? Fica parecendo que isso é um processo da natureza. Fica parecendo que isso é um acaso. Não são circunstâncias, não, Isabel. Isso é pensado. Isso é um processo. Então, que coloca os sujeitos nessa posição justamente para que eles não sejam cidadãos. Por isso que Então, Marcelo, por exemplo, aquela pessoa que estudou, que tem cultura, viaja 2 vezes por ano, tem emprego, enfim, teve todas as oportunidades culturais, intelectuais, financeiras. E quando essa pessoa também nega a política? Isso é que me deixa, por exemplo, eu entendo que o dia a dia, que essa roda que gira, né, faz isso com as pessoas. E ela não é por acaso. Porque quanto mais alienado ele for, mais alguém vai se favorecer dessa alienação. Agora, quando aquela pessoa tem todas as condições e mesmo assim ela faz esse discurso, isso me dá um certo tipo de revolta, sabe, Marcelo? Mas Sandra, como é que você entende isso na sociologia? Existe uma forma de definir isso? Sandra, eu só vejo da seguinte forma, de que lado essa pessoa está. Porque eu não consigo ver a relação política sem lado, sabe? Eu não consigo viver num ambiente de mistificação, onde todos nós somos irmãos e vivemos numa grande nação, e como diz a própria Constituição de 1988, todos nós somos iguais e estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Não. Essa é a grande questão. Não, tem gente de barco e tem gente de iate, né? A gente vive num profundo abismo, né? Social, a diferença social é absurda, certo? Então é muito conveniente não enxergar, né, essa diferença social. Então é muito cômodo se apropriar de determinados discursos de apolitismo. Então é estratégico ser apolítico. É estratégico não falar de política. Então é estratégico, por exemplo, Sandra, dependendo da posição social que você ocupe, não querer falar de política em determinado ambiente ou adotar determinados discursos alienantes. Discursos que conservem os sujeitos na posição de alienação que eles se encontram. Então, por que a gente se revolta? Nossa, um sujeito que teve um acesso à cultura, um sujeito que viajou, um sujeito que estudou, como é que esse sujeito se apropria e reproduz um discurso abissal? É óbvio.
Esse sujeito não quer perder o lugar de privilégio que ele se encontra. Né? Por que ele vai modificar o discurso a favor de sujeitos subalternizados e oprimidos? Porque se ele comprar esse discurso, ele vai perder o lugar de privilégio no qual ele se encontra. A zona dele de conforto. Ele não vai defender as minhas pautas de luta por direitos. Porque para defender as minhas pautas, ele tem que sair do lugar dele, Sandra. Né? Então, por exemplo, você acha que dentro da própria política... Não sei, eu estou sendo radical? Não, eu não sei se eu estou errado de pensar isso, mas quando eu olho para esse modelo... A pessoa vai ter que sair da zona de conforto para ela defender. Eu não posso exigir que esse sujeito que está ocupando uma posição de privilégio, querer que ele mude o discurso dele, porque ele vai ser o último a mudar. Porque, Isabel, né? Então, entendo. A minha tendência é concordar muito com você nesse sentido. Porque toda vez que a pessoa fala que a política é mentira, ela é política demais. Ela quer manter a situação como está. Deixar quem está alienado e deixar quem está com privilégio com privilégio. Eu queria voltar nesse cara. Talvez seja isso. Eu queria voltar nesse cara que está nessa condição de acorda, o ratinho de laboratório. O cara acorda 4h30, meia-noite. Ele vive um processo que é contínuo, não tem jeito, porque ele precisa comer. Precisa pagar as contas, os boletos, precisa comer. Ele não quer isso. Ele não quer. Ele é atravessado por isso. Mas ele é atravessado por isso. A própria política não poderia mudar isso? Sim, mas então, essa política que a gente conhece, ela não se alimenta disso? Ela não tem isso como pressuposto? Porque quando a gente fala de política, aí mudando para a questão da atuação político-partidária, né? Ou da atuação política institucional. Né? No âmbito das instituições. Ela não se alimenta de todo esse processo? Né? Será que a atuação das instituições políticas, ela não precisa que esse processo se mantenha, se cristalize para que para a própria sobrevivência. Para a própria sobrevivência dessas instituições. Então a gente nem está discutindo, Isabel, o interesse de quem ocupa as posições políticas de transformar isso. Eu vejo o seguinte: quem ocupa essas posições políticas nem tem condições de fazer essas transformações. Porque isso é cristalizado para que essas instituições, elas precisam da conservação dessas estruturas para que elas possam permanecer como estão. Então, os agentes que ocupam essas posições, eles não têm esse poder todo de transformar. A gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, Sandra, um pouquinho sobre isso, né? O sujeito assume determinada posição política, né? Um cargo qualquer. E a gente cria uma baita de uma expectativa de um processo de transformação absoluto, e a gente se frustra e fica criando uns discursos do tipo, olha, mas é pouco tempo de mandato, mas é pouco tempo de governo, mas não vai dar tempo. Gente, nem se fossem 20 anos de mandato. Por quê? Porque a estrutura, ela acompanha tudo isso que a gente está conversando. Então, é histórico, né, Marcelo? É, processo histórico e social. Então, o sujeito que ocupa essa posição, ele está dentro da estrutura. Ele não tem condições de transformar essa estrutura por dentro. Sim. O que ele consegue fazer é aquela história do jogador no meio de campo no jogo de futebol. É parar a bola no meio de campo, manter a calma, olhar, respirar e tocar a bola. É a única coisa que ele consegue fazer. Ele não consegue transformar essa estrutura. O máximo que ele consegue é, dentro dessa estrutura, fazendo o meio de campo, é dizer o seguinte: não, peraí, eu preciso dar de comer. Sim. Não, peraí. Né? Vamos dar o básico. Vamos fazer alguma coisa para tentar tornar as pessoas menos infelizes do que elas são. Né? Se a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. Né? Mas eu não consigo transformar isso dentro dessa estrutura. Mas também quando a gente vê dentro... sempre me cabe esse papel aqui nesse podcast, porque a minha linha do tempo é um pouco maior do que a de vocês. Então... vem ela com a história de idade, a gente esquece. Vai começar a se entregar aqui, não precisa falar nada. Querido telespectador. Deixa só ela falar, por favor. A gente vê no processo histórico que muitas figuras, quando aparecem no meio desse processo histórico, em alguns momentos, que tentam, de alguma maneira, subverter essa ordem,
buscar uma nova ordem, Sim. implementar uma nova ordem, Sim. essas pessoas são altamente massacradas e trucidadas, Sim. tá certo? Como se elas fossem, vamos dizer assim, as bandidas da história. Sim. Tá certo? Então, assim, isso a gente nota, né? E a outra coisa que a gente nota é que também, de tempo em tempo na história, aparecem pessoas entrando na política e dizendo que eles não são políticos. Isso. Para tentar convencer essas outras pessoas de que política... Vota em mim, que eu não sou político. Vota em mim, que eu não sou político. Vota em mim, que eu acho meio que um negócio meio estranho, né? Eu não sou político, que eu estou fazendo aqui, né? É a figura do outsider, né? Né? Entendeu? Então, assim... É a história também de negar a política, né? Mas então, a pessoa tanto falou que negou, agora eu não sou político, então vou usufruir disso também, eu não sou político. Aí você vai ver, a pessoa está fazendo isso já há 30, 40 anos. Aí, bom, enfim. Mas o que eu queria te perguntar mesmo é o seguinte: essas figuras históricas que surgem em determinados momentos para tentar subverter essa ordem e transformar, e elas são, vamos dizer assim, enfim, tiram ela de cena por algum motivo. Não quero dar exemplo aqui para não parecer que a gente está... Mas, sim, enfim, por que isso acontece? Porque existe um status quo, eu não quero usar essas palavras, mas existe uma situação que precisa ser mantida e quem quiser vir mudar essa situação, ninguém vai deixar? É mais ou menos isso, Sandra. Porque, assim, se você... Assim, a gente pertence a uma estrutura que corresponde a um modo de produção da vida social vigente. Uhum. Toda vez que você ocupa um cargo de poder dentro desse modo de produção da vida social, se você ocupa um cargo de presidente, um cargo de governador, um cargo de prefeito, você está dentro da estrutura. Uhum. Então, você tem que jogar o jogo dentro das regras do jogo. Uhum. E para você jogar o jogo dentro das regras do jogo, você não pode subverter muito, né? Porque se você começa a subverter muito com um horizonte revolucionário, você precisa destruir essa estrutura para fazer isso. Se você começa a destruir essa estrutura se volta contra você. Você não consegue nem fazer nada, nem governar. Ou você é cuspido para fora da panela, ou você se adapta a essa estrutura. E aí você passa a ser um sujeito reformista. Você passa a ser um sujeito que se adapta à estrutura e começa a fazer o quê? Pequenas adaptações, pequenas reformas, né? Pequenas concessões. Sim. Para que você consiga se manter dentro da estrutura para poder fazer alguma coisa. Porque senão você vai ser projetado para fora dela. Assim, o que você está querendo falar é o seguinte: vão vir pessoas, existem pessoas que estão aí, outras que vão surgir com certeza, vão prometer um monte de coisa, vão falar que dá para mudar. Elas vão conseguir, na verdade, mudar uma coisa ou outra, mas não todo o processo. É isso que você está falando? Isso, exatamente. Que é difícil, que não vai... Que, na verdade, a gente não vai ter uma mudança radical nunca. É porque essa mudança, Isabel, ela precisa acontecer de baixo para cima. Essa mudança ela não consegue acontecer de cima para baixo. Então, essa mudança precisa acontecer na base social. Mas como é que a gente faz para acontecer na base social? Então, e aí a gente tem que ter um horizonte de transformação, de consciência na sociedade. Eu não gosto muito de usar essa palavra consciência, porque passa aí num espectro de filosofia da consciência, que é ruim de tratar. Essa coisa da consciência de base que você está falando, isso vem de escola, seria isso? Ou é mais profundo que isso? Eu tenho um palpite sobre isso, eu posso dar um palpite sobre isso? Pode, claro, pô. Eu acho, Isabel, que, olha, nós vivemos um período aqui nos últimos 20 anos, 25, 30 anos, que foi um período em que algumas coisas a gente conseguiu fazer. Por exemplo, né, a questão de tirar o Brasil do mapa da fome. Sim. A questão de botar mais pessoas dentro das universidades. Sim. E aí, independentemente das classes sociais, porque a universidade no Brasil era muito elitizada, certo? Sim. Aí surgiu um projeto político aí que popularizou a universidade no sentido de levar mais pessoas para dentro das universidades. Nós tivemos a questão das cotas, que foi para a gente acabar com esse hiato de 300, 400 anos que a gente fez no Brasil com a população negra. Avanços super relevantes. Avanços super relevantes. Que isso talvez deu emprego, né? Deu um pouquinho mais de comida e tal. Talvez isso trouxesse um pouco mais de consciência para essas pessoas. Sim. E aí pudesse se imprimir, talvez, uma transformação. Mas aí tudo caiu por terra. Talvez meu raciocínio está sendo muito simplista, será? Ô, Sandra, então, aí eu te devolvo a pergunta. Deu horizonte de transformação para a base social? Porque, assim, há pouco tempo,
as cotas, né, elas nos deram resultados onde a gente chegou ao ponto de ter mais, né, pessoas pretas nas universidades. A gente nunca atingiu esse ponto histórico. A gente conseguiu atingir há pouco tempo. Sim. Tá? Com as cotas. Caramba, gente. Isso é histórico, certo? É uma vitória. A gente está corrigindo, ok? Então, a gente deu mais acesso à educação, a gente deu mais acesso à alimentação, né? A gente deu mais acesso a tudo. A geladeira, a carro, a tudo. Beleza? Sim. Então, e isso operou uma transformação na base, porque a nossa experiência dos últimos 10 anos está mostrando um pouco que não. Por quê? Porque outros discursos ganharam a cena, desconectados dessa base, tá? E que seduziram, né? Mas como que um isso... discurso desse, equivocado, me parece, assim, na minha opinião, consegue conquistar essa base? Sim. Que vinha tendo acesso a determinadas coisas que nunca teve. Como é que entrou nisso? Como que essa base consegue ser seduzida, vamos dizer assim, por esse discurso completamente desconectado? Então, mas é isso que a gente está tentando compreender, né? Se é só a política do acesso. Que ele é importante, né? É importante. Sandra, a gente está junto aqui. Claro. Essa política do acesso, essa política de ter acesso à comida, acesso ao carro, acesso à geladeira, acesso à televisão, que as pessoas não tinham. Isso passa por outras coisas que eu acho que o Marcelo você deveria, que isso não é suficiente. que você deveria dar para essa pessoa. Que você não gosta da palavra de conscientização. Consciência. O que eu estou dizendo, Isabel... O que essa base teria que entender, então? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vejo pelo menos que, é claro, que o acesso não é suficiente, mas eu preciso da crítica da realidade na qual esse sujeito está inserido. Né? Não adianta que esse sujeito tenha acesso a essas condições se esse sujeito não consegue compreender e criticar a própria realidade na qual ele está inserido. Né? Não adianta a gente colocar o sujeito na universidade, que esse sujeito tem acesso a tudo isso que a gente está falando, se esse sujeito ele não consegue compreender que existe diferença do racismo na Avenida Serrano-Betiba e no Vidigal. Que existe diferença do racismo na Avenida Serrano-Betiba do homem preto e do racismo da mulher trans do Vidigal. Sim. Percebe isso que eu estou te dizendo? Estou percebendo. Que ele ocupa um território dentro do estado do Rio de Janeiro e porque ele apresenta um fenótipo de corpo periférico, né? Mulher preta, trans... que ela sofre uma violência, né? Porque ela é o que é e porque vive num território que naquele vive. Território. Muito embora esteja na universidade, muito embora esteja dirigindo um carro popular. Talvez se tivesse outro território não sofresse. Ok. O que eu estou dizendo é o seguinte, será que ela consegue compreender esse processo porque está dirigindo um carro e porque está dentro da universidade? Sim, então, porque o que eu estou dizendo de outras palavras. O que eu quero é que eu quero, na verdade, que ela entenda esse processo. Eu quero saber como que ela vai entender. Pois é. Dá o acesso. Será que faz com que esse sujeito consiga ter uma visão crítica da própria realidade na qual ele está inserido? Porque quando vem um discurso, e aí, por que ele é seduzido por esse discurso? Porque ele não conseguiu compreender a sua própria realidade. Né? Então ele não conseguiu se compreender então, a questão, em luta. A questão não é só econômica, então, não. de ter acesso ao... Não, mas algo mais aí que precisa ser feito. De lutar por você. Mas dá uma agonia. Assim, sim, claro. Você vê que a gente está falando aqui, está dando uma agonia, porque a gente quer que essa pessoa entenda. E essa pessoa é aquilo, ela não está conseguindo entender. Como que se faz para ela entender? Eu não sei. Vou falar que é uma ideia... Sei lá, eu vou levar isso para dentro das escolas, com as crianças pequenininhas, desde que elas são pequenininhas, até para elas começarem a entender do que a gente está falando. Mas eu acho que a questão seria não é isso do banco de ou escola, não? Isabel. Acho que a questão não é do banco de escola. Aonde Isabel, que essas pessoas vão aprender as coisas? No meu livro, eu fiz uma pesquisa de campo. E aí eu fui entrevistar sujeitos que viveram numa situação de vulnerabilidade social, assim, limite. Tá? Extrema.
E aí eu fazia perguntas simples para esses sujeitos, como, por exemplo, o que é ser cidadão? Tá? E aí a gente escutava as respostas, né, mais diferentes. Mas assim, algumas coisas sempre batiam, né? Eles sempre diziam que, olha, ser cidadão é pagar os meus impostos, ser cidadão é fazer o bem. Então eles sempre faziam relação da cidadania com obrigações. Mas chegava um determinado momento que esses sujeitos se reconheciam como um cidadão de segunda classe. Eu não dizia isso. Eles se reconheciam assim, pelas falas, pelo lugar que eles ocupavam e pela falta de acesso que eles tinham, tá? Mas eles não conseguiam reconhecer que eles estavam nessa posição por conta da estrutura social. Eles estavam sempre nessa posição por culpa deles. Eu posso te perguntar em que local essas pessoas estavam? Sim, foi uma pesquisa que eu realizei em Duque de Caxias. Na Cidade dos Meninos. É um conflito socioambiental super conhecido no Rio de Janeiro. Tá? Esses sujeitos foram abandonados ali. O Estado, né? O Estado brasileiro abandonou esses sujeitos ali num solo contaminado por hexaclorociclohexano, pó de broca. Tá? Então, esses sujeitos vivem ali numa espécie de ocupação e vivem sob a ameaça de serem, né, removidos daquele lugar. Tá? Então, em síntese, em apertada síntese, esses sujeitos ou eles se entendem cidadãos de segunda classe porque eles ocupam aquela posição porque contribuíram de alguma forma para estarem naquela posição, né? Você sente uma conformidade deles? Não, mas eles não compreendem, de certa forma, que eles foram colocados e são mantidos naquela posição. São conservados naquela posição, muitas vezes pelo próprio Estado. Mas é como se fosse uma engrenagem, Marcelo? Olha, eu vou dar um pensamento exatamente. Uma engrenagem. Nós vivemos uma situação aqui... Porque engrenagem, as peças têm que estar tudo ali para a coisa estar funcionando. Nós vivemos uma situação aqui, em Maricá, que eu acho que reflete um pouco isso. Aqui em Maricá tem uma política pública chamada passaporte universitário, certo? E o passaporte universitário, ele oferece bolsas de estudos, sim, certo? Para todas as... para os jovens e tal. Eu não me lembro, você que é dona dos números, sabe quantos passaportes universitários nós temos? São mais de 5 mil, já passou de 5 mil. O que acontece? O passaporte universitário oferece a condição para que a pessoa possa fazer uma universidade. Né? E muito dessas pessoas, muito delas, é a primeira na família que está tendo a oportunidade de cursar um ensino superior. Diria a grande maioria. Exatamente. Então, o Marcelo tem alunos do passaporte. Sim. Então, você sabe do que eu estou falando. Aí, o que acontece? Tivemos eleições o ano passado, né? E a atual administração que implementou essa política social. Sim. E a maioria dos que usam o passaporte universitário votaram contra o candidato do prefeito. Sim. Aí, eu fiquei pensando assim... Aí, eu sempre na minha lógica muito formal, muito superficial até... Essas pessoas, elas estão estudando pela primeira vez por resultado de uma política pública. Sim. Mas ela vota contra essa política pública. Ou seja, ela acha que ter a política pública do passaporte universitário não é correto. Então, tanto faz ser uma pessoa e outra. Se vier um outro prefeito que não tem a política pública do passaporte universitário, tanto faz. Sim. Então, assim, me parece lógico isso. Mas, por outro lado, eu compactuo dessa agonia da Isabel de dizer como é que essa pessoa que tem o passaporte universitário fala o raciocínio assim, tanto faz, qualquer um que tiver tá bom. Ou seja, se alguém vier acabar com o passaporte universitário, bom também. Parece ruim isso, mas é preocupante, porque nós precisamos nos preocupar com isso. Eu acho porque só oferecer a política pública é o que você está falando, não é suficiente. Exatamente, é nesse ponto que a gente quer chegar. Aí que a gente quer chegar. Então, aonde é que a gente faz, vamos dizer, vou usar uma palavra assim, beligerante, mas aonde a gente faz essa disputa? Como é que a gente ganha
esse debate, mostrando para uma pessoa o seguinte, não tanto faz. Eu quero ter uma política pública que faça ter emprego, que faça ter comida, que faça ter escola, que faça ter, e que não tanto faz. Acho que talvez seja... Mas isso vai lá atrás também, talvez Sandra. seja uma política, talvez seja uma resposta de 100 milhões de dólares, né? Mas enfim, mas a gente precisa disputar esse argumento com a população. Mas isso vai lá atrás, quando o Marcelo falou, quando você falou da diferença da política em geral com a política partidária. Porque para ter esse tipo de política pública tem que ter lado. Não tem jeito. Se você não tem um lado partidário, você não vai ter a política pública. Gente, porque assim, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, eu não sei se as expressões são corretas, né? Não, porque às vezes... Pode corrigir, porque a gente fala aqui, você sabe. Não, assim. não. O que eu vou dizer, né? Ah, sim. Às vezes, assim, a pessoa tem dificuldade de se reconhecer como pobre, né? Eu sou um sujeito pobre. Eu sou um sujeito que pertenço à classe trabalhadora. Por que eu pertenço à classe trabalhadora? Simples. Assalariado. Porque eu sou um sujeito assalariado. Porque eu dependo do meu salário para pagar as minhas contas. Se você parar de trabalhar, você não vai ter dinheiro para pagar seus boletos. É muito simples. Se eu parar de trabalhar hoje, eu vou ter renda suficiente para viver o resto da vida sem trabalhar? Não. Então eu sou trabalhador. Muito embora eu possa ser MEI, eu possa ter um pequeno comércio, né? Eu possa me entender um empresário, eu posso não ser um trabalhador no sentido formal, mas no sentido concreto da relação, eu sou classe trabalhadora. Então, assim, quando a gente diz telado, a gente não está falando de partido político, Isabel. A gente não está falando nem de ideologia política. Sabe como é que isso é complexo, né? Quando a gente diz telado, a gente diz defender os interesses da classe a qual pertenço. Porque quando eu defendo os interesses da classe a qual pertenço, eu estou falando de luta por direitos. Eu estou falando de luta por... é algo mais essencial que isso. Eu estou falando de luta por existência. Sim. Né? Quando eu falo de luta por existência, Isabel, eu não estou falando só de comer. Eu estou falando de dignidade. Eu estou falando de sentar e esquentar os bancos da universidade. Isso é vida digna. Sim. Né? Sabe, Isabel? Pode falar que você é minha aluna, não, né? Agora eu já falei, né? Olha a vergonha dela, né? Não, por isso que você convidou ele, Isabel. Não podia ter falado, Isabel. Então a gente corta isso no podcast. Por um motivo, uma expressão que você usou no início, que eu falei pra você, não usa. Por isso eu convidei ele. Ah, é? Entendeu? Porque ele é o máximo, só A gente tinha convidado, não sou não. A gente tinha combinado de não falar isso aqui, olha só. Mas as pessoas vão fofocar isso na internet depois, né, Isabel? Vão entregar, né? A gente ia descobrir. Não, gente, olha. Fala logo. Aí agora deixa eu fazer um adendo rapidinho, assim, do assunto. O Marcelo, ele tem um jeito muito simples, assim como simples assim, de passar o conteúdo na sala de aula, né? E ele fala muito dessa parte de organização do Estado, parte de Constituição, ele fala de várias coisas. Mas eu estou falando agora dessa matéria do momento. E ele passa de uma maneira muito leve, que as pessoas conseguem entender. E eu fico assim, às vezes, eu sou um pouquinho mais velha, e... tenho muitos colegas novos lá que acabaram de sair do ensino médio e eu fico, às vezes, observando que as pessoas não têm um entendimento de como funciona essa estrutura de poder. Sim. Né? O Marcelo vai falando umas coisas lá assim, eu tenho um pouco, porque, né? O da cidade, você tem uma referência da sua cidade. Eu tenho o prefeito, eu tenho a Câmara, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas as pessoas ficam assim, gente, o que essas pessoas fazem? Né? Seria até interessante você falar sobre essas coisas pra gente. Então, eu acho que a gente podia mudar de assunto mesmo. Vamos lá. Porque assim... Embora eu ainda esteja agoniada. Exatamente isso que eu ia falar. A gente conversou até agora e eu acho que o que fica aqui... Não que tudo tem que ter uma definição, acho que a gente está aqui para conversar mesmo e ver, mas assim, acho que o que fica aqui para nós é que é o seguinte, nós precisamos fazer mesmo essa disputa diária, independentemente dos feitos econômicos que a gente possa ter. É uma boa conclusão nossa aqui hoje. É a necessidade da disputa. Como ela vai ser feita é para o próximo capítulo. É para o próximo capítulo. Mas eu acho, porque também, isso que a Isabel falou, sabe, Marcelo? A pessoa fala, eu não voto. Quero saber de votar. Ou se vota... A pessoa esquece, ninguém votou. Ou se vota, pega um papelzinho do chão, vai lá e vota com a maior displicência do mundo, você entendeu? Ou, enfim, ou ela fala, não... Ou porque alguém pediu. Ou porque alguém pediu, tá certo? Então ela não vai nem lá e não vê quem que é a pessoa. E mais ainda, depois que vota, que ela elege,
Ela não vai lá nas redes sociais e fica incomodando o cara ou a cara, sabe? Para falar, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, Sim. olha, eu votei em você por causa disso, que você falou aquilo. Cobrar, porque a pessoa final está lá porque nós colocamos ela lá. Não tem controle democrático. Então a gente precisa ter... Antigamente, e aí vou eu falar de novo da idade, antigamente você tinha que mandar uma carta. Tá certo? Você tinha que mandar alguma... Você nem sabia o endereço da pessoa. Pô, mas tá hoje certo? é mais fácil. Hoje tem rede social. Você entra nas redes sociais, você tem pode e-mail. fazer esse contato direto com essa pessoa. Antes você sabia pela imprensa o que esses deputados, senadores, prefeitos faziam. Hoje a gente sabe pelas redes sociais. Então você pode até cobrar mais. Mas a pessoa também... Mas, Sandra, talvez a pessoa ache que essas pessoas eleitas, elas sejam inacessíveis. Tem então, isso também. Às vezes a pessoa acha que não consegue ter acesso àquele cara porque o cara é deputado. Pois é, mas se você... Eu acho o seguinte, sabe? Aí já começando no que nós vamos fazer para a gente disputar o argumento aqui. Se eu votei, ela está lá por minha causa. Tá, mas você sabe que é isso? Mas aí é nisso que a gente precisa, então, trabalhar talvez mais. A pessoa tem que ter essa consciência. Onde é que está o teu poder nisso, né? Porque na hora do voto, cada um tem um voto. A pessoa tem que falar assim, Marcelo, eu votei em você para ser deputado, você defender os interesses da gente lá. E cobrar. Mas agora, eu acho que tem a história de tudo. A desinformação, achar que o cara é inatingível, que você não consegue que o cara é deputado. A história de, tipo, eu não estou nem aí e só vou reclamar mesmo. Eu acho que existem vários fatores. Quando a gente fala desse assunto, é importante a gente entender o seguinte, né? Claro que a gente está aqui no podcast, a gente está numa conversa super informal. Aliás, que ambiente delicioso esse aqui que vocês fazem. Mais um golinho de vinho. A Maltz, essa Maltz deve estar uma delícia. Isso aqui eu pedi vinho, mas... você queria Maltz. O vinho está maravilhoso, mas eu acho que depois eu vou experimentar. O vinho é da Casa Moa. É maravilhoso esse vinho, hein, gente? Eu vou até encher aqui meu copo, que é feio. Nossa, a produção desse podcast tá... Mas recebendo bem os convidados para eles poderem contar tudo aqui. Conta tudo. Assim, gente, já foi ali a logo para... Olha lá. Produção antenadíssima. Mas assim, gente, quando a gente fala... porque as pessoas tal... A gente está num papo informal, mas vocês já repararam que a gente tem uma tendência de colocar as coisas meio em abstrato? Tem. Porque a gente não sabe de quem a gente está falando, né? Tem. E a gente se distancia também, né? A gente coloca todo mundo no mesmo saco, né? Porque porque eles não cobram, porque eles não fazem. Mas a gente não... Eles quem, cara pálida? A gente não identifica sujeitos, classes sociais, a gente não faz recorte de absolutamente nada quando a gente pensa nessa pessoa que a gente está falando, tá? Sim. Então, para a gente poder pensar por que não cobra, por que não faz, por que não tem controle democrático, por que isso tudo, a gente tem que recortar essa análise. Não adianta. Não adianta a gente ficar pensando nesse cidadão abstrato que vive na cabecinha da gente. Sim. Pra gente ficar fazendo essas análises que a gente está querendo fazer aqui no podcast, né? Sim. Como é que a gente vai disputar esse espaço pensando no cidadão abstrato? Não, a gente tem que pensar no cidadão e na cidadã concreto. Real, né? Real. Então, a gente tem que pensar fazendo os devidos recortes. Então, a gente tem que pensar, olha só, a gente vai disputar o espaço onde, quando e como. Né? Então a gente está disputando o espaço da classe trabalhadora, a gente está disputando quem é a classe trabalhadora, né? O operariado não está mais na fábrica, ele está na rua, ele é a mulher, ele é o homem preto, LGBT, trans, cis, e aí a gente tem que recortar, e aí a gente tem que acessar o movimento social, a gente tem que falar a linguagem dele. E a gente tem que entender por que ele não acessa, por que ele não cobra nos seus devidos. Então, a gente tem que dialogar com essas camadas. Então, a gente... Sabe de uma coisa, Isabel? A gente tem que ouvir mais do que falar. Sim. Eu tenho um projeto... Posso contar aqui? Fala. Eu tenho um projeto com os meus alunos de Niterói, um projeto chamado SOS Entregadores. Tá? Dos aplicativos? Como é que funciona esse projeto? É um projeto de extensão universitária. Os alunos ficaram assim, polvorosos, né? A gente achou um grupo social que a gente quer ajudar com o direito. Sim. Então, esse grupo social é o grupo dos entregadores, que eles são muito vulneráveis, porque os caras não têm reconhecimento de vínculo empregatício, os caras sofrem racismo, sem direito os caras nenhum. Sofrem violência das pessoas. Quantos casos a gente não vê nas redes sociais de entregadores? O rapaz que apanhou, chicoteado. Cara, teve que fazer na Câmara e de Vereadores do também. Rio de Janeiro. Aliás, golaço, hein? Comissão temporária
de combate ao racismo na Câmara de Vereadores do Rio. Foi inaugurada agora há pouco tempo. Sim. Golaço essa comissão, para justamente provocada por sujeito chicoteado no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. A gente falou no outro podcast sobre isso. Enfim, olha onde nós estamos, né? E aí o pessoal cheio de ideias, né? O que a gente vai entregar para os entregadores? Aí eu falei assim, gente, olha só, beleza. Não, vocês são maravilhosos, alunos e alunas e tal. Mas o que vocês acham de ouvir os entregadores primeiro? Por que vocês estão tendo um monte de ideias? Sim. Mas vamos ouvir os entregadores para saber do que eles precisam? Porque essas ideias mirabolantes que vocês estão tendo, para eles, de repente, é absolutamente dispensável. Vocês querem saber se eles querem reconhecimento de vínculo empregatício? Porque para eles, no corre deles, de repente, reconhecimento de vínculo para eles, nesse momento, é prejuízo. Como a gente é elitista, né? Não é, Sandra? A gente acha que sabe tudo. A gente está no ar-condicionado, é o que eu chamo de pesquisador de ar-condicionado. Exatamente. A gente está no ar-condicionado, fica imaginando o que o entregador precisa. Eu falei, não, vamos para a rua, entrevistar os entregadores. Pesquisa, meu amor, é na rua. Pesquisa de campo, tete a tete. Vamos entrevistar os entregadores e vamos descobrir o que eles precisam. Falando, conversando com os sujeitos, ouvindo os sujeitos, o que a gente descobriu? Que eles não sabiam que os aplicativos têm seguro. Em caso de acidente, morte, eles não sabiam. Não sabiam. Aí o projeto de extensão virou o quê? Ensinar para eles como acessar esses seguros de forma rápida, porque os aplicativos são todos o quê? Robô. Eles não conseguem acessar, eles não têm tempo para acessar. A gente criou ferramentas para eles acessarem isso de forma mais rápida. Pronto, muito mais simples. Vocês estão descomplicando para eles. Descomplicando. Aí virou o SOS Entregadores. Aí acessa sosentregadores.com, né? Que virou um projetão fácil, rápido, para ajudar os entregadores de Niterói. Então, o que eu quero... Contando essa historinha para você, sim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, escutando a demanda sociocomunitária, escutando o cidadão abstrato que a gente fica imaginando, fica muito mais simples de entender por que esse sujeito não está compreendendo o próprio processo, por que esse sujeito está agindo assim, agindo assado, por que ele não está cobrando, por que ele não faz, por que ele não anda. Quantas e quantas vezes, Sandra, você está falando dos alunos e alunas, por exemplo, do curso de Direito, onde eu dou aula, que são beneficiários do programa Passaporte. Passaporte. Fantástico o programa. Uhum. Nossa. Mas como é que o aluno chega no curso de Direito? Ele não chega emancipado. Ele não chega crítico. Né? Não, ele chega sabendo do seguinte, ô Isabel, tô aqui porque eu tô no programa social e aí eu tô com bolsa. E vou aproveitar essa oportunidade. Vou fazer direito porque aí é a minha chance de sair daqui do lugar onde eu tô. Show? Sim. Nem sei se direito vai ser minha parada, mas eu vou fazer esse curso. Beleza? Eu, como professor, tenho que fazer o que com esse sujeito? Eu tenho que mostrar para esse sujeito que realmente é a chance da vida dele. Mas aí eu tenho que rapidamente mostrar para esse sujeito que ele tem que ser crítico da própria realidade. Aí o que eu faço com ele? Eu pego ele lá no primeiro período e coloco ele em situação limite. Eu levo ele para a LERJ, eu levo ele para o presídio, para a Comissão de Direitos Humanos, eu coloco ele em contato direto com a realidade que cerca ele. Justamente para ele olhar para aquilo tudo e dizer o seguinte, nossa, esse direito romântico lá do seriado Suits que eu vejo na Netflix, ele não existe. Tem um monte, né? O direito não é o direito do mundo dos ursinhos carinhosos. Ele é o direito do risca-faca. Sim. E o direito do risca-faca o negócio é diferente aqui, tá? Sim. Então, vamos repensar a minha realidade. E aí, quando você coloca esse sujeito em confronto com a sua realidade, ele começa a desenvolver alguma criticidade sobre essa realidade, tá? E aí, justamente, a oportunidade de esquentar os bancos da universidade. Não é que a educação formal vai libertar o sujeito. A gente está falando de que tipo de educação também. Sim. Né? De que tipo de educação? Eu tô com um trechinho aqui de um poema que eu vou ler. A gente tem que ter cuidado para esse papo não ficar muito chato também, né? Porque senão o pessoal pula. Esse poema pula de tinha podcast. até palavrão, tirei as não coisas. Não pula não, hein, gente? Fica aqui não. Tá boa a conversa, né? Por mim tá ótimo. Vai pro próximo corte, hein? Próximo corte vai ficar quentíssimo agora. Eu tirei, peraí. Mas olha só, gente, esse poema é do Bertold Brecht. É um dramaturgo, né? Ele fala justamente desse analfabeto político. Aí ele fala assim:
Eu vou ler um trechinho porque é grande. O analfabeto político, né, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, eu vou botar aqui da carne também, tá, Bertoldi? Bom, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. E aí, a parte do palavrão eu vou complementar. Ele fala que esse analfabeto, ele se orgulha tanto, né, dessa ignorância que ele tem, e ele não percebe que dessa ignorância nascem os moradores de rua, as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, os bandidos, os políticos vigaristas e pilantras. Ele não consegue ter essa consciência. Queria que você pudesse comentar sobre isso. Eles não conseguem fazer essa ligação, né? Que uma coisa é resultado inexorável de outra, né? É o cidadão que olha pela janela indignado, né? Com toda a realidade cruel que se mostra à frente dele e não consegue compreender como é que aquela realidade é produzida. Quem é que ele culpa por aquela realidade? Ele culpa o Estado. Ele culpa o político. Olha o nojo da política, né? Sim, ele culpa o Estado. A demonização da Ele não política. culpa a estrutura que coloca esses sujeitos nessa posição. Ele culpa o Estado, ele culpa a política. Porque, tradicionalmente, Sandra, Isabel, desde a nossa mais tenra infância, né? A gente foi ensinado que a culpa de toda desigualdade é da estrutura do Estado e da política. Sim. Ou eu estou errado? Não, A gente sempre foi ensinado foi assim, nesse sentido, sempre né? Foi assim. Tá? Então, esse sujeito é conduzido sempre nesse sentido. Então, ele não consegue entender como é que essa desigualdade é produzida. Né? Ele não consegue entender. Quando se olha, obviamente, né, que, claro que o preço do feijão tem relação direta com a decisão política, o que ele não consegue compreender é que o que provoca a decisão política? Decisão política não sai de vozes da cabeça do político, né, gente? Não. Sim. Tem alguma coisa que provoca a decisão política. Não são vozes da cabeça do político. É isso que a gente precisa compreender, né? Tem coisas que vêm antes da decisão política. Sim. É esse processo que o sujeito não compreende. Não consegue entender. Mas, Marcelo, uma coisa eu vou falar para você. Bom, se a minha geração, a geração de vocês, não der sei lá, não tentar dar um jeito nisso, provavelmente a gente vai passar por aqui e não vai ter feito grandes coisas, né? Então, eu acho que, assim, até um dos motivos que a gente e a Isabel resolvemos fazer um podcast foi a vontade de conversar sobre assuntos que a gente, sabe, achou que estava muito distante da gente. Legal. Por esses últimos processos que a gente tem vivido, esses últimos 6, 7 anos e tal, que a gente sofreu um pouco por conviver com certas coisas que pareciam que não fazem parte da nossa vida, né? Da minha essência nem da dela. Sim. Então, a gente queria bater papo sobre as coisas, né? Então, eu acho que é um ato político esse nosso trabalho aqui. Entendeu? É um ato político no sentido da gente discutir. Porque as coisas têm que ser ditas mesmo, tem que ser né? O ditas. tempo Então, todo, eu acho né? que o que a gente precisa mesmo é o seguinte, assim, sabe? Eu acho que, para mim, também continuando sendo, de novo, assim, muito rasa, né? Mas eu acho que, mesmo sem fazer o corte, sabe, Marcelo? Mesmo sem aprofundar, porque eu concordo plenamente com você, a gente precisa fazer esse corte, a gente precisa entender de onde essas pessoas estão se posicionando e por quê, e quais as condições que levam ela a isso, né? Mas, independentemente de fazer esse corte, eu acho que a gente precisa instigar as pessoas a participarem, entendeu? Sim. Que elas encontrem um tempinho na vida delas. Sim. Um momento na vida delas para elas poderem participar. E esse participar, talvez não seja ir atrás de um vereador, de um deputado, não, mas esse participar está em conhecer mais como as coisas funcionam, está em entender melhor. E hoje a gente tem uma disponibilidade de conteúdo, porque, independentemente se eu só tenho uma internet no trabalho, ou se o meu banco de dados é um pouco mais fraco, né? Minha internet é mais fraca em casa, eu vou em algum lugar, eu vou consultar, eu vou ver, sabe, como é que essa estrutura funciona? Aonde é que eu me encaixo nisso? O que é que eu posso fazer? Porque a gente vê, o Marcelo, muita gente despontar, e aí eu não estou falando de meritocracia, pelo amor de Deus, tá certo? Mas a gente vê muita gente despontar de situações
muito vulneráveis sociais, né? E desponto para uma situação de ser protagonista naquilo que faz na sociedade. E aí a gente vê na academia, a gente vê nas artes, a gente vê em vários lugares, né? Pessoas que conseguem encontrar uma saída para isso, né? Sim. E então participar talvez seja, no meu entendimento, a coisa mais importante a fazer. Sim. Ir atrás, procurar saber. Encontrar um tempinho, entendeu? Você sabe que tinha uma coisa bem legal dessa história de participação? O Marcelo, com essa pesquisa do seu doutorado, você deve... que eu não escuto com tanta frequência e com tanta força que tinha há um tempo atrás, década de 90, por exemplo, que é a Associação de Morador. A Associação de Morador era um lugar assim, onde as pessoas realmente se reuniam para falar dos problemas, o que estava incomodando. Estou falando assim, de uma realidade bem próxima à minha, tá? Pode estar completamente fora da realidade. Mas eu não vejo essas instituições com toda a força que tinham no passado. Se diluiu um pouco isso, né? A gente passou por um processo de transformação do debate, porque, na verdade, Isabel, você pensa o seguinte, né? Onde é que você mora agora? Eu moro em Maricá. Vamos dar uma viajada aqui, eu né? Posso falar? Maricá é meu país. Não, porque na realidade a gente mora aqui, né? Verdade. A gente mora aqui na rede social. É verdade. A gente não mora... A gente tem uma realidade paralela. Ninguém se reúne cara. mais, eu esqueci. Entendeu que perdeu o sentido a associação de moradores? Perdeu completamente o sentido. Não, a verdade é o grupo de WhatsApp do bairro. Você reparou que a política se transportou completamente? Sim. E aí, o que a Sandra estava falando, né? O negócio de participação. Não é muito louco isso, muito Sandra? Louco, O negócio de participação, né? Que a pessoa tem que arrumar um tempo para participar, o interesse, tem que buscar o interesse, a motivação, etc. Tá? Tem que buscar o interesse para participar, etc. Então, tem uma relação entre forma e conteúdo. Vou te explicar. Porque o conteúdo pode ser um pouquinho chato. E aí a pessoa não se sente motivada a querer buscar, né? Política. Não tô afim, né? Mas tem a forma. Por que tanta gente está no WhatsApp e nunca se falou tanto de política como ultimamente, né, Sandra? Sim. Quantos grupos de WhatsApp, ultimamente, a gente não vê... Não tem lá a figura folclórica da tia do WhatsApp? Que todo mundo brinca, não é? Todo mundo brinca, a tia do Zap que repassa fake news, não é? Do grupo do WhatsApp. Essa fake news que o pessoal está brincando é sobre política. Totalmente. Que o sujeito fez isso, que o sujeito roubou, que o sujeito que era tudo mentira. Essa fake news é sobre política. Essa tia do WhatsApp, que é uma figura folclórica, ela está num grupo de WhatsApp de política. Olha a forma, né? De comunicação. Quer dizer, é o que a Isabel estava dizendo. Ela não está na associação de moradores. Quer dizer, a associação de moradores não é mais o lugar para discutir formalmente essa política, né? É no grupo de WhatsApp. É na rede social, Quer dizer, a tia mais velha está no Facebook, né? E no WhatsApp, a galera mais nova está no Instagram, no TikTok, que é onde esse debate está acontecendo, no podcast. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Por isso que nós estamos aqui. Né? Porque a gente quer encontrar essa forma de dialogar com as pessoas. Exatamente. É por isso que o professor... Por que o professor universitário está no podcast, Sandra? Ele não está no podcast não só porque ele gosta das novas mídias, dos novos canais, mas é porque ele precisa falar com essas pessoas. Vai ter uma chance, né, para poder falar. Porque não é só na sala de aula que ele vai encontrar isso, no auditório, né? Marcelo, nossa conversa está boa, né? Ai, que bom. Eu acho que, nossa, eu me encanto conversar, porque tô adorando falar com vocês. Porque é isso, às vezes é o que você falou, né? Às vezes a gente fica simplificando tudo, mas às vezes é o mais embaixo, né? Tem que dar umas, né? A gente precisa fazer os recortes e a gente vai entendendo. Agora, tem uma coisa que eu queria passar para... Vou vir a discutir o seguinte, que a gente já está assim, quase uma hora conversando, sabia? Nem vi. Nem vi também. Não, nem gente, vi. não acaba não que eu voltei. Peraí, só um minuto. Não quer acabar que nada. Então, tem uma coisa que aí a gente podia falar que é bem formal. E aí você, como professor, utilizando um pouco essa coisa da didática. Tá. A gente vê um prefeito ganhar uma eleição, um governador, um presidente, a gente fala, esse cara ganhou poder. Aí, eu entendo, desde que eu estudava educação moral e cívica lá na escola, né, que o poder se divide no legislativo, no judiciário e no executivo.
E se um executivo ganha uma eleição, ou vira prefeito, ou vira governador, ou vira presidente, ele particularmente está com 1/3 desse poder, porque o que constitui o poder são esses 3 poderes juntos, né? E que esses poderes, eles se relacionam, e eles precisam conviver entre si. Um cuida do outro, o outro cuida do um, e assim vai indo. Mas também, essas pessoas, né, que não gostam de políticas, que são apolíticas e que não sei o quê, também endemonizaram, de alguma maneira, essas relações. Essas relações não podem existir. Um compra o outro. Você não pode conversar. É um toma lá da cá. Ou seja, como é que a gente faz se a estrutura de poder no Brasil é constituída pelo poder legislativo, judiciário e executivo, e esses 3 poderes precisam se relacionar e conversar, e a gente tem uma galera aí que a única coisa que faz é falar que a relação entre esses poderes é uma relação que não deve existir, que endemonizam essa relação, e que, no meu ponto de vista, só para concluir, acaba ferindo quase que de morte a democracia, no meu entendimento. Então, Claro. Então, o que a gente faz com isso também? Olha, eu estou buscando solução para tudo aqui hoje. Mas não, quer dizer, como é que a gente pode, sabe, contribuir, você numa sala de aula, a gente no podcast, para que isso seja falado de maneira clara e objetiva e não a gente... para que as pessoas não caiam nesse conto da carochinha, entendeu? Tá. Difícil, né, o que você me propôs, né? Porque isso é a tarefa, tá bem difícil hoje tarefa pra de um gente. semestre inteiro, né, ô Isabel? É verdade. Falar de tripartição de poderes. Mas assim, tô brincando. Dá pra gente conversar de forma objetiva sobre isso sim, tá? E é menos complicado do que as pessoas imaginam. A gente tem que pensar o seguinte, Sandra, olha só. Por que 3 poderes? Né? Primeiro de tudo, se pensou nisso um dia, para que o poder não ficasse reunido nas mãos de uma só pessoa. Tudo bem? Então pensou-se na ideia de se dividir o poder em 3 funções diferentes. Uma função para legislar, uma função para gerir o Estado e uma função para julgar as demandas. Basicão. Só que a gente precisa que a Constituição, que a ordem jurídica, ela tenha um sistema de controle de um poder sobre o outro, para que um poder não fique mais forte que o outro. Então é óbvio que a ordem jurídica, a Constituição, a lei, ela vai criar mecanismos para que um poder não se sobreponha em relação ao outro. Tudo bem? Aí tem nomes técnicos para isso no direito. Tá? Então, várias e várias vezes a gente vai se deparar com situações onde o executivo vai sofrer controle do judiciário, onde o legislativo vai controlar o executivo, onde o próprio executivo vai controlar o legislativo, por exemplo, quando o presidente da República veta um projeto de lei, entendeu? Então, a Constituição ela vai criar mecanismos para um poder controlar a atividade do outro, e isso é saudável, né? Justamente para quê? Para que exista um instrumento de controle dentro de um espectro democrático. O que as pessoas normalmente acusam? Né? Que a interação, que essa harmonia entre esses poderes está superada, né? E que o poder judiciário ele está atropelando o executivo e o legislativo. Esse é o discurso. A gente escutou muito isso agora. Quem é que está entoando esse discurso? Né? Uma ala de 10 anos para cá que queria um poder executivo muito poderoso. Que queria um poder executivo muito acima do poder legislativo e, portanto, queria um judiciário enfraquecido para tanto. Subjugar um judiciário. Tá? É óbvio que para eu fazer isso eu preciso deslegitimar o judiciário. Para deslegitimar o judiciário, eu não posso dizer que o judiciário é feio. Eu preciso dizer que o judiciário está violando a Constituição, está fazendo coisa errada. Então, preciso buscando argumentos, né? Preciso criar um ambiente ideológico de que o judiciário ele é violador da Constituição, que ele é arbitrário. Tudo bem? O judiciário erra? Erra. Claro que erra, gente. Pelo amor de Deus. Né? Parar com essa palhaçada de que o judiciário é perfeito. Erra o tempo todo. Como o executivo erra, como o legislativo erra. Beleza? Agora, isso não nos legitima a
querer destruir as instituições democráticas, o que é muito diferente. Muito diferente. Então, então as pessoas erraram na mão na crítica. E é claro que existiu no Brasil um projeto de querer deslegitimar o Poder Judiciário nesse sentido, para criar um Poder Executivo, né, que subjugasse o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E o Poder Judiciário, pelo que me parece, vem sobrevivendo a isso, tá? Mas acho que isso nem poderia, né, Marcelo? Isso pela Constituição nem poderia mesmo, né? Então, Isabel, mas a minha pergunta que eu faço para os alunos sempre é a seguinte: Constituição segura alguma coisa? Porque entre Constituição e força nós temos um problema muito sério, né? Entre Constituição e uso da força, a Constituição vira folha de papel, né? Nossa, Constituição segura alguma coisa? Porque quando você entrou, vide 8 de janeiro, Brasília. Sim, a destruição aqui, de todos. Estou conversando com vocês, mas estou com uma agência de turismo aqui, tentando marcar uma visita técnica em Brasília desde fevereiro e não consigo levar meus alunos em Brasília. Por quê? Porque depois de 8 de janeiro, como é que eu consigo marcar para entrar com os meus alunos numa sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional? Todo mundo se fechou agora depois daqueles episódios de depredação. Não consigo. Entendeu? Porque realmente, se valesse a Constituição, não teria havido aquilo. Diante daquele episódio, a Constituição ela não vai entrar na frente de ninguém e vai dizer, pare. Sim. Certo? Sim. Ok? Então, a Constituição... as providências são tomadas após. Entendeu que as instituições democráticas elas têm um teto? Né? Sim, Contra a força, temos um problema. Então, por isso que o discurso ele é importante, porque o discurso se materializa em ações. Ideologia não é só ideia. Ideologia se reproduz em práticas. Em práticas. Certo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Sabe aquela história do sujeito que é racista? Não, mas ele só foi racista naquilo que ele falou. Ele não teve a intenção. Cuidado que a fala se reproduz em prática. Não, ele é a favor que tenha um partido nazista porque ele é a favor da liberdade de expressão, mas ele não é nazista. Né? É isso aí. Cuidado, no podcast vizinho. Cuidado o discurso se reproduz em prática. Cuidado que a fala se reproduz em prática. Disso que a gente está falando, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa da crítica à instituição democrática, porque ela precisa ser preservada no âmbito do discurso, quiçá no âmbito da prática, né? Então, houve essa deslegitimação, essa tentativa de deslegitimação das instituições democráticas, em que pesem todas as críticas que elas precisam sofrer. Mas críticas consistentes, críticas dentro do espectro democrático. Ok? Sim. Beleza? E o espectro democrático é garantir as instituições. Garantir que essas instituições funcionem e que sejam criticadas dentro do seu funcionamento. Existem mecanismos para que a crítica aconteça. Para isso. Ok? Dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. Não precisa quebrar nada, né? A imprensa está aí para isso. O podcast da gente está aqui para isso. É isso. Para que essas instituições sejam criticadas. Tá? Sem violência. E elas precisam sofrer críticas. Ok, beleza. Só que, aí a gente tem um outro lado que é... Nós, aqui no Brasil, temos uma dificuldade de trabalharmos com os poderes do Estado. Por quê? Existe uma certa razão também, vamos fazer uma meia-culpa, de olhar para o judiciário e dizer o seguinte, cara, às vezes o judiciário extrapola. Por quê? Porque a gente colocou muita coisa nas costas do judiciário, se a gente pensar direitinho. Os outros poderes não conseguem resolver, é isso? Seria isso? Também, mas a gente também colocou, Isabel, pensa aqui comigo, pós-88, Constituição Democrática, Constituição Dirigente. O que a Constituição de 88 colocou para a gente como desafio? Te dou um exemplo de ordem concreta. SUS. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Baita desafio, né? Pensa você, administrador público. Tira Maricá da história, porque Maricá é exceção, né? A regra. Né? Mas você é administrador público. Cara, como é que eu vou dar saúde para todos? Quando eu digo saúde para todos, eu estou falando de um modelo de saúde que eu tenho que prestar saúde, inclusive para o sujeito que tem plano de saúde. Sim. E que, se quiser, vai ser atendido pelo SUS. São todos mesmos. São todos mesmos. Como é que eu vou fazer isso? Se saúde é direito de todos e dever do Estado, é direito público subjetivo do cidadão ter acesso.
Se o cidadão não tem acesso, eu, executivo, não garanto esse acesso com a política pública, ele judicializa. Opa! Quem é que vira o superego da sociedade? O judiciário. O judiciário. E aí eu começo... o judiciário ele se protagoniza. Seja por falta de acesso, seja por falta de debate democrático. Aí eu te dou um outro exemplo. Vamos lá, Isabel. A menina, ela está grávida e o feto é anencefálico. O que significa dizer, né? Em outras palavras, ele não tem cérebro. Se não tem cérebro, Isabel, não tem vida. Muito embora o coração esteja batendo. Não sou eu que estou dizendo isso não, ok? É a ciência, a doutrina e a jurisprudência. Tá? Para ter vida tem que ter cérebro. Desde a modernidade. Porque a vida está relacionada à racionalidade. Para ter vida tem que ter cérebro. Anencefálico não tem vida. Ponto. Beleza. A gente não consegue discutir isso na sociedade. E vai discutir lá no judiciário. Onde é que essa questão vai ser decidida? No judiciário. Aí você me diz o seguinte, Isabel, pureza d'alma, na boa, eu não estou fazendo crítica, não. Onde é que essa questão tinha que ser discutida antes de ser discutida no Supremo Tribunal Federal? Porque isso teve que ser decidido numa DPF. Para o Supremo poder dizer o seguinte, gente... O que é uma DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Desculpa. É uma ação que o Supremo julga e que decidiu que as mulheres podem procurar o SUS se elas estiverem grávidas de fetos anencefálicos. Para que, não tem cérebro, para que elas façam aborto. Aborto com segurança. Com segurança. E que isso não é crime. Ok? Antes disso chegar no Supremo, onde é que isso tinha que estar sendo discutido, gente? Na comunidade, na própria sociedade. Isso não é dever do grupo social lá, tá discutindo isso, que as meninas engravidam. Saúde pública. Isso não é dever? Disso está sendo discutido na comunidade? Na escola? Sim. Essas questões não são discutidas aqui. Por que elas não são discutidas? Por diversas razões. Tá? Mas a primeira mulher que está aqui no grupo social, lá na cidade periférica, que está grávida do feto anencefálico e diz, eu quero abortar, é a primeira a ser julgada. Repara, eu não estou aqui fazendo campanha sobre descriminalização de aborto. Não é isso. Eu estou discutindo uma questão muito recortada, que é o aborto do feto anencefálico, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ok? Ela tem medo de dizer isso. Ok? Sim, vai ser julgada. Essa mulher torturada, levar a gravidez até o final, sabendo que a criança vai nascer e 2 minutos depois vai ter uma parada cardiorrespiratória porque não tem cérebro. Essa mulher vai ficar louca. Sim. Ela vai precisar de tratamento um trauma muito maior que ela vai sofrer. Trauma não, Isabel. Ela está sofrendo tortura. 9 meses, ela está sendo torturada. Ok? É pior que isso. Eu precisei transferir... Olha só o que eu vou te dizer agora. Vai parecer bonitinho. Eu tive que transferir a minha cidadania ao Supremo Tribunal Federal. Quem decidiu por mim se nós, enquanto sociedade, devemos ou não autorizar o aborto de fetos anencefálicos? A Corte Constitucional. Eu transferi para a Corte Constitucional isso. Depois que eu transferi isso para a Corte Constitucional e ela decidiu, agora eu fico aqui reclamando na internet que o Supremo decide tudo. E que ele é ativista. E que ele decide no meu lugar se pode abortar ou não. Sendo que a gente mesmo que leva isso. Se eu não fui ouvido, se eu não votei nos ministros do Supremo para eles decidirem isso. Mas eu coloquei eles nessa posição. Por que eu coloquei eles nessa posição? Porque eu não debato isso. Eu não discuto isso de forma sóbria, de forma apropriada. Eu não crio os espaços para discutir isso. E não adianta colocar a culpa no Estado. É a hipocrisia que existe dentro da sociedade. Tirou daqui. É muita hipocrisia. Não adianta colocar a culpa no Estado. Porque quando a menina aparece grávida de um feto anencefálico, a irmã dela lá é a primeira a dizer o seguinte, não vai abortar não, que absurdo. Sim. Vai levar essa gravidez até o final.
não tem a mínima, não tem a pachorra, né? Não tem a dignidade de entrar na internet e dizer, pô, peraí que essa criança não tem cérebro. Eu vou torturar essa menina até o 9º mês de gestação. Você compreende? Sim, perfeitamente. Mas agora eu me coloco na posição de vítima e fico dizendo que o Supremo é ativista. Sim. Que o Supremo está decidindo no lugar da democracia, no meu lugar. Sendo que somos nós que levamos isso até eles. Reparou que eu estou reproduzindo o discurso igual um carneirinho? Sim. Entendeu agora? Sim. O que a gente está discutindo? Uhum. Sabe? Então, esses lugares a gente precisa acessar. Quem é que está tendo essas discussões? Que não são discussões sofisticadas, Isabel, que a gente está tendo aqui. A gente está tendo essa discussão no lugar de acesso público, num podcast. A gente não precisa ter essa discussão numa universidade. Fechado. Não. Não, e você sabe que, por exemplo, aí... Ó, Marcelo, os meios de comunicação de massa e até os meios de comunicação da internet também têm muita responsabilidade sobre isso, viu? Porque vamos combinar, as pessoas reduzem muitos discursos, reduzem muitos argumentos, reduzem de uma maneira em que você tem que viver, sabe, num limite entre o bem e o mal, sabe, onde a gente tem que entrar numa definição maniqueísta das coisas, como você mesmo hoje colocou pra gente. Nós estamos querendo saber, mas como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Cara, vamos fazer um corte. Vamos discutir a sociedade, como é que ela se forma, de que maneira isso acontece. Ou seja, a discussão, ela é muito longa, que não dá para você ficar discutindo em 5 minutos para lacrar alguém ou para ganhar uma discussão só para falar que ganhou, né? Assim, a gente, quando resolveu fazer o podcast, a gente conversou sobre vários assuntos, né? Aí até um amigo meu falou assim, nossa, mas quem é que vai parar para escutar 1 hora uma conversa? As pessoas têm pressa, né? Uhum. Assim, a pressa da internet. É verdade, as pessoas têm pressa, mas a gente não tem pressa, porque eu acho que a gente precisa ter calma para discutir as coisas. Sim. Muita tranquilidade para discutir as coisas. E não transformar a vida, sabe, nessa dicotomia de bem e de mal, de mocinho e de bandido. A gente precisa entender o que sabe, está entre uma coisa e outra, né? Porque, assim, é isso que você acabou de falar. A gente acaba sendo... É muita hipocrisia. Nós temos, assim, eu tenho muita certeza de que... Quer dizer, certeza eu não tenho nenhuma. Mas eu estou tendendo... Você lembra que a gente fez um podcast, não existe verdade absoluta. Eu estou tendendo a entender que o tempo para o debate, o tempo para a discussão, né? E o tempo para entender os contrários. E o tempo para ouvir os contrários, às vezes nem só ouvir os contrários, é um tempo de investimento, viu? Não é um tempo de gasto à toa, não, é um tempo de investimento. Eu acho que mais, ouvindo você falar, assim, às vezes eu até perdi umas perguntas que eu fiz aqui, eu até me perdi, porque eu fiquei, assim, ouvindo você para me ver se eu aprendi Marcelo, algo nesse sentido. O que você falou no início? Desconcertou a gente inteira. Desconcertou, rapaz, vamos ter que chamar ele outras vezes. Porque é gostoso conversar com vocês duas, né? Eu quando vim aqui, é bom que você falou, né? Porque ouvir é importante, né? Eu tenho mania de falar, porque é professor, aí, né, tal. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente tem que escutar mais e falar menos, né? Mas como eu sou convidado e tal, aí eu me senti na obrigação de falar mais. De falar mais. Porque aí o programa tinha que render e tal, né? Mas tá certo. Mas aí a proposta era essa. O programa foi muito bom mesmo nesse sentido, olha, porque assim... nós já passamos da nossa 1 hora, sabia? Não, eu não vejo negócio de hora. Horário? Não, vejo negócio de horário? não vejo. Mas a conversa foi boa. Foi, eu gostei. A pena a gente ter que finalizar, né? Nós temos que finalizar, Isabel. Porque era mais coisa para perguntar. Vamos trazer ele outras vezes. Tem outros temas que o Marcelo tem, um monte de coisa. Você pode virar nosso sócio aqui também. A gente faz uma carteirinha para você. Tem um livro também. Ó, o livro vai ser relançado, isso? Gente, então, a primeira edição esgotou. Que maravilha. Bom, né? Pô, foi legal. Aliás, todo o crédito aos sujeitos, aos moradores e moradoras da cidade dos Meninos. Qual o nome do livro? Cidadania Solidária, o direito à cidade e a luta por direito na cidade dos meninos. É o nome do livro. O livro, a primeira edição esgotou, foi lançado pela Lumen Iuris. E a segunda edição sai em agosto, né? Sim. Então não tem data de lançamento, né? Porque vai ser impresso e sair em agosto. Mas assim que tiver a data direitinho, fala que a gente anuncia. eu passo aqui para vocês. Aqui, você volta aqui para falar sobre o livro. Venho sim. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O nosso podcast também tem uma playlist.
de músicas. Aí a gente sempre pede para o nosso convidado indicar uma música. Tá. Quer dizer, eu e a Isabel indicamos também, mas hoje a gente vai dar para ele a primazia de falar. Você escolheu eu tenho a sua uma minha música? também aqui. Escolhi. Escolhi. Qual música você escolheu? Então, tem uma música que eu voltei a ouvir tem uns dias, né? Uma música que se chama Comportamento Geral, do Gonzaguinha. Maravilhosa. E tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui, né? É uma música que faz referência à ditadura militar, mas que fala do cidadão. Que tem um trechinho dela que fala assim, olha, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Perfeito. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um tostão no juízo final e diploma de bem comportado. Acorda 4h30, vai dormir meia-noite e tudo começa novamente de tudo Então de novo. essa E aí a música gente que precisa... ficamos nela hoje. A minha também remete a isso. A minha é Apesar de Você, do Chico Buarque. Apesar de você que não acredita em política, apesar de você que sempre reduz todo o debate, toda a discussão nesse maniqueísmo, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Apesar de você. Maravilha. Eu escolhi uma também. Escolhi Fora de Ordem, do Caetano. Eita. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Circulador é o álbum. Circulador. Nossa, que disco maravilhoso. É esse aí. E era um disco, era um LP. Na verdade, eu tenho a impressão todos os dias que alguma coisa está... Na verdade, muitas coisas. Nossa, nossas músicas estão hoje fora de ordem. Nossas músicas hoje foram boas. Se a gente parar para ouvir música, a gente vai se dar bem com a playlist, né? O gosto musical bateu, né? Bateu. Agora, nós também... Deixa eu falar uma coisa para você. Você viu, gente, que o Marcelo falou que ele acompanha nosso podcast? E que ele já se inscreveu? E que ele já clicou lá no sininho? É isso. Agora só falta uma coisa. Você manda para o grupo da família? Marcelo, você manda para o grupo da família? Eu sou desses. Manda para o grupo dos alunos? Sou desses. Você é desses? Não, dos alunos tem que mandar para todo mundo, galera, Marcelo. Olha, vamos embora copiar o Marcelo. Manda para o grupo da família. Em vez de ficar brigando lá no grupo da família, fala, gente, olha esse podcast lindo aqui. Clica no sininho, né, Isabel? Isso, comenta, compartilha. A gente tem as redes sociais, gente, né? No Instagram, Facebook, mas a gente TikTok. também tem lá no YouTube, no Spotify. Tem que entrar lá e se inscrever e ativar o sininho. O pessoal não está fazendo isso. Só está vendo, largando. Tem que se inscrever. Eu tenho notado que o pessoal está meio preguiçoso. Todo mundo vai lá nos cortes do TikTok. Aí todo mundo vai lá. Tem mas os cortes são legais. São legais também, né? Não, mas tem que ir no YouTube. Mas tem que ir lá no YouTube também, que o YouTube precisa reconhecer nosso canal. E só depende de vocês, de mais ninguém. Tá bom? Olha lá, hein, galera. Vamos falar dos nossos parceiros também? Please. Pega o presente do Marcelo. Tem presente. Gente, olha isso. Só vai ter esse presente porque você não me escolheu. Você não me escolheu. Aí, ó. Olha, um vinho maravilhoso. Olha Casa Amor. Aí já até apareceu, gente. Olha só. Casa Amor, obrigado, Casa Gente, Amor. Rogério, um beijo. Que Rogério, é esse, né? olha que coisa linda. Que maravilha. Olha, adorei o vinho, hein? Vocês já foram lá no Instagram? @Casamoa? Vão lá, hein, gente? Descobrir que lugarzinho mais lindo é. Entrega em casa, faz aquela compra lá. Faz aquela compra. E se você for aqui de Maricá, claro, né? Liga lá pro Rogério e manda uma mensaginha para marcar uma hora para você ir lá. Lá é demais. Lá é demais. Mas tem que ser com a hora marcada. Tem que ser com a hora marcada. E a cerveja da Isabel? Nós já falamos da cerveja. Querida, agora aqui na Chopp. É Chopp. É Chopp. É o Chopp da Isabel. Da Maltz, maravilhosa aqui. Matheus, um beijo grande para você, para a equipe toda. Maravilhosos. Eles têm um restaurante, não sei se você já foi, Marcelo, ali em Itaipuaçu, no Barroco. Uma delícia. E, vários tipos, tá? De chopp. A Maltz, não fui no restaurante, mas a Maltz tá bombando aqui em Maricá, né? Tá bom, mas se também quiser fazer um aniversário, uma festa em casa com os amigos, entrega também chopeira, tudo. Delicioso. Entrega com tudo. Agora, você viu como que nós estamos bonitas? Lindas. Ele falou assim, sempre lindas. Aí quem que é responsável hoje? Hoje, fulana. Fulana. Né? É a fulana. Daqui a pouco vai aparecer aí. @Fulana Maricá, também tem Fulana Friburgo, entrega no Brasil todinho, gente. Só entrar lá
As peças são maravilhosas. Um beijo para a Lu, para as meninas todas. Exatamente. E outra coisa, nós temos também... Cara, nós estamos em falta com a Márcia, cara. Nós temos que arrumar uma Vamos lá hora semana pra que pegar vem, uma na roupa. Márcia. Na Vamos, Márcia. semana que vem na Márcia. É. Coloca aí para nós. É a Kena. Kena. A Kena também é uma amiga nossa, Marcelo, tem roupas. As roupas delas são ótimas, ela faz atendimento personalizado. Mas eu e a Isabel, até agora, não arranjamos tempo de ir lá. Nós Aliás, vamos semana que vem, Márcia. ela trouxe uns tricô bacana, hein? Ah, é? É, vamos lá. Tá bom que tá ficando friozinho. Tá ficando friozinho, ela Né? trouxe uns @Kena_Rio. Também que vai lá legal, e né? marca lá com a Márcia que ela faz o atendimento personalizado. Olha meu brinco. Caraca, velho. Você até puxou o cabelo aqui para parecer melhor o brinco? Claro, pô. Por isso que eu fiz assim. É? Luísa fez esse penteado para parecer mais um pouquinho. E esse Valorizou, brinco é da onde? né? E esse brinco é da onde, amiga? Ó, Merinda. Ah, Maravilhosa também. Entrega Raquel, no Brasil. querida, entrega no Brasil todo. @Merinda Oficial. Corre lá. Eu hoje só tô com a pulseira. E a Raquel vai ficar brava comigo, que hoje eu só vim com a pulseira. Mas amanhã, o próximo, eu vou vir com o brinco e com alguns colares. Pode deixar. Tá bom? Raquel, um beijo para você, querida. É isso. É isso? Marcelo, dizer que a gente adorou o papo. E Que eu? foi pouco tempo. Eu que adorei, Tinha mais coisa nossa. pra falar, mas a gente vai trazer Vamos você de brindar? novo. Não, completa nosso copo aqui. Tá. Completa aqui pra gente poder brindar. Completa. Não, só um minuto então, peraí. Se é pra Gente, completar, por favor, né? se é pra completar, Completa aí, vamos brindar. que eu já porque falei. essa conversa de hoje merece um brinde. Todas têm merecido um brinde, Não, né, Isabel? Todas. Todas, Mas eu acho que é todas. sempre bacana a gente falar um pouquinho de política. Aham. E. Porque nós não queremos ser esse analfabeto político que você falou aqui, né? Ah, ali até um poema, né? Bertold gente? Brecht não vai... Tem outros poemas do Vamos Bertold Brecht, mas eu vou enxergar fazer da um pouquinho próxima além. vez. Enxergar vamos um pouquinho além. além dos horizontes. Vamos lá. Um Gente, brinde. que maravilha. Obrigado, Muito pessoal. obrigada a você. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês aí que viram tudinho, né? Tudo, vamos E- ver tudo. Olá, E hein? Marcelo já vai falar pros alunos dele também assistirem. Marcelo já vai podcast. colocar no grupo dos alunos também. Vou compartilhar freneticamente. Vamos estudar, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Um beijo, Valeu, gente. tchau, Um beijo. tchau. Tchau, tchau.